Quando nós terminamos o nosso mandala, você vai pegar o seu papel, colocar ele nas diferentes posições, né, numa distância de um braço dos seus olhos e procurar encontrar qual é a posição que mais faça sentido para você. Aí eu fiz o mandala nessa posição, faz de conta que essa é a posição que mais faz sentido para mim. Eu vou pôr uma flecha aqui atrás do mandala apontando para cima, tudo a lápis. As iniciais do meu nome, a data de hoje, o horário que eu estou terminando o meu mandala, um tema e o número do mandala. Desde o primeiro lá que eu fiz, esse daqui é o número tal, tudo bem? E aí, isso é uma catalogação dos seus mandalas, porque quando você não vai escrever nada nele. Não é bom poder escrever absolutamente nada no mandala depois que a gente acaba de construí-lo. Então você vai lá no seu diário de bordo, seu caderninho onde você costuma fazer as anotações, e você coloca mandala número 3650, né? Assim, que é esse, por exemplo. Tá, então nesse mandala eu sinto tal coisa, eu vou fazer as anotações ali. E aí sim, agora eu vou fazer algumas perguntas para facilitar para você esse processo. A primeira delas, o mandala te passa uma impressão de presença ou não? Você está na presença nesse mandala? Ele passa essa impressão para você ou não? Qual é o elemento que se encontra mais no centro do desenho, no centro da circunferência? Ou os elementos? Posso lembrar a todos nós uma coisa extremamente importante? Numa cartografia bem rudimentar de estados de consciência, o que está no quadrado mais central do mandala, lembra? Todo mundo aqui já aprendeu a fazer isso, né? Lembra? Passado, presente, futuro, supraconsciente, consciente e inconsciente. Então, o que está no presente consciente é a causa e a consequência da construção do mandala. É o problema apresentado e a solução do problema manifesto, no estado ordinário de manifestação de consciência. Lembra daquela cartografia, como a gente divide o mandala? Pegava a folha e faz uma visualização imaginária. O que está à esquerda do desenho todinho, tá? Nesta posição é o passado, o que está no centro é o presente e o que está no futuro, lá à direita, é o futuro. Lá em cima é a camada do supraconsciente, no meio a camada do consciente e embaixo a camada do inconsciente. Então, se eu pegar o quadrado central desse desenho, tudo bem? O mandala, o quadrado central, ó, é o presente consciente. O presente consciente, ele traz a causa e a consequência do porquê desse mandala. Que isso significa que no mundo ordinário de manifestação, o problema que me fez produzir esse mandala, ele se encontra aí. E a causa, a consequência, a resolução desse problema também se encontra aí, no mundo ordinário de manifestação consciencial. Bidimensionalmente falando, eu aqui, o papel aqui, ali, tá? Ó, o papel tá aqui, eu tô aqui. Eu sou isso, o papel é outra coisa. Na projeção do desenho lá, quando eu olho exatamente para o centro desta circunferência, para esse quadrado, eu vou encontrar a causa e a consequência da construção do mandala. O porquê eu produzi esse mandala e a resolução do problema se encontra aí, no mundo ordinário de manifestação consciencial.
que é o mundo ordinário de consciência? Esse que eu me encontro aqui agora, que eu acho que eu estou desperto, que eu acho que eu estou acordado. Na verdade, eu não estou, não. Nesse momento, eu estou mais preso nas tendências desse mundão da terceira, quarta, no máximo para alguns pequenos microinstantes até a quinta dimensão que a gente navega, nesse mundão que nós nos encontramos aqui agora. Tudo bem? Então a gente está mais dormindo do que acordado. De novo, por isso, a necessidade de nós estarmos nos centrando a cada atividade, a cada situação que a gente vai fazer no nosso dia. Primeira coisa importante disso, tudo bem? Vamos voltar para o mandala. O que é que está aí nesse quadrado central do desenho? Que é a causa e a consequência da produção do seu mandala. O problema e a resolução no mundo ordinário estão exatamente aí no foco central desse desenho. O que é que se encontra aí agora? Tem uma predominância de cor aí, uma cor que se sobressai. Se você usou uma cor só para fazer o mandala, é ela, mas se tem várias cores na construção do seu mandala, qual é a cor que aí nesse quadrado central se sobressai? O traçado é forte ou superficial? Ou seja, ele acalca bem o papel no desenho aí no centro desse mandala, ou ele está superficial? Bem sutil. Nessa visão bitridimensional, vamos brincar assim, qual é o primeiro elemento nesse quadrado central que te chama a atenção? Ou os elementos que estão aí que se sobressaem no seu mandala, que eles convidam, eles capturam a sua atenção para isso. O que isso quer, precisa ou necessita de você agora? Querer é bem ordinário, né? Ego, com muita sombra. Precisar já é um nível um pouco mais profundo de consciência, mas aonde eu levo em consideração ainda as minhas questões sombrias. E o necessitar é a essência, o self se manifestando. É o que o self precisa. Fala, Rita. Você pode repetir? O que é do querer, precisar e necessitar? Claro, o querer é bem ego, é bem ilusão. Eu vou dar um, eu vou dar, não, vamos com calma. O querer é ego, é ilusão. As sombras psíquicas estão muito presentes. O precisar já é um nível mais profundo de consciência, mas ainda há presença de sombras psíquicas. E o necessitar é a manifestação pura do self. Um exemplo bem comum para a gente poder entender isso na prática. Ah, eu quero viajar. Vai, vamos pegar um exemplo bem ordinário. Eu quero viajar. Muito bem. É assim, eu quero estar na praia. Tá, eu posso. Não, agora eu não posso. Eu tô aqui com vocês. Se eu falar, gente, desculpa, eu tô indo embora para a praia agora porque eu necessito ir para a praia. Eu tô em Sorocaba. Eu não vou de avião, eu não vou de helicóptero e eu não vou transportar, teletransportado. Eu vou precisar pegar um carro, um ônibus, papai, etc e tal. Então, qual é o tempo mínimo que eu vou levar para poder chegar à praia? Tudo bem? Então, vamos traduzir, ó. Eu digo, ah, eu quero estar na praia. É uma fantasia, é um desejo, eu posso querer, mas eu não consigo concretizar isso nesta realidade nesse momento. Será que o universo precisa de mim é que eu esteja na praia agora? Claro que não, né, gente? Porque se fosse eu estaria lá, não estaria aqui. É simples assim.
O que é necessário é que eu cumpra aquilo que é o meu propósito para esse momento, e que o meu propósito não envolve só eu, envolve a cada um de vocês que está aqui nessa sala nesse momento. Se eu passar por cima disso, eu não estou respeitando aquilo que nós fizemos como proposta. Então eu tenho que levar em consideração a necessidade da alma, da essência, com base naquilo que foi levado como proposta ao longo da nossa semana para que nós pudéssemos estar reunidos aqui na tarde de hoje, nesse exemplo. Ah, eu quero que a minha blusa seja amarela. Desculpa, ela não é. Ela não é, ela é azul, em tons de azul, né? O xadrez é em tons de azul, tudo bem? Mas assim tá. Então, se eu quiser que ela seja amarela, eu vou ter que pintar essa blusa. Ou eu vou tirar essa e vou colocar uma outra que tem a tonalidade amarela. Mas essa daqui não é amarela, ela vai continuar sendo azul. Por mais que eu quisesse que ela fosse amarela. Tudo bem? Então, o querer, muitas vezes, nesse exemplo muito rudimentar que eu criei aqui agora, é assim: ele envolve características de ilusão. A ilusão faz parte do querer. Eu não estou levando em consideração o propósito, o que a essência, de uma certa forma, determina. Como eu não tenho nenhuma deficiência, pelo menos que eu acho até agora, tá? De visão nesse sentido, de enxergar cores, gente, eu não posso dizer que minha blusa é amarela. Vocês vão me perdoar. Ela é em tons de azul. Tudo bem, pode ter tracinhos vermelhos, tal, mas a grande maioria é em tons de azul. Então, isso é estar associado à verdade, aquilo que é. Para esse estado de consciência que eu me encontro aqui agora. Porque se eu pegar e fizer como se fala, a fragmentação dos azuis, aqui das tonalidades de azul, em níveis modificados de consciência, eu vou ver vibrações, eu vou enxergar vibrações, eu não vou enxergar cores. Tudo bem? Em estados bem sutilizados de consciência. Mas para esse que eu me encontro aqui, é isso. Fala ali. Será então que a gente consegue responder o necessitar ou a gente tem que sentir o necessitar? Porque eu consigo responder o que eu quero, consigo com a minha mente responder o que preciso, porque eu acho que eu preciso, na verdade, né? E necessitar seria algo que talvez eu, Lise, nessa concepção aqui, conseguiria responder ou não? Desde que eu leve em consideração aquilo que eu sinto. O que você falou é uma verdade. Eu posso transformar esse sentir em palavras através da elaboração do pensamento, mas a Uhum. conexão com todos os eixos, o pensar, o sentir, as emoções e os instintos, necessitam estar o mais alinhados possíveis. Porque se eu não, se eu tiver em desalinho disso, eu continuo ainda na ilusão. O Parece, desejo. parece que eu não consigo responder racionalmente o necessito. Isso, tá? Uhum, Ele tem, eu posso ir pelo racional também, mas esse racional ele acoplou, carinhosamente falando, todos os outros esferas do meu ser, do instinto, as emoções, o sentimento e o pensamento. uhum, Mas não é este pensar aqui é, nesta lógica que determina isso. uhum, perfeito. Perfeito. Tudo bem? Uhum, Quando os grandes filósofos, só para a gente poder pensar numa questão significativa com base no que você está perguntando. Ué, então por que que tudo vem através do pensamento? Tudo vem através do pensamento, dependendo do estado de consciência que eu me encontro, se eu estou associando e bem aspectado em todas essas outras partes do meu ser, o pensar, o sentir, o emocional e o instinto, tudo bem? Quando eu não tenho isso bem aspectado, o meu pensar ele está desfoque da verdade absoluta, da verdade única. Então, a gente consegue as coisas através do pensamento? Sim, mas no nível de consciência que nós vibramos aqui agora. A gente muitas vezes é mais reativo do que instintivo, né, do que emocional. Outras vezes vai reagir ou agir pela emoção. Outras vezes só pelo sentimento, não levando em consideração os outros aspectos. Então, quando tudo isso está agrupado, centrado no próprio eixo, aí nós conseguimos trabalhar pelo pensamento fiel, verdadeiro.
que está acoplado e conectado com o pensamento do universo. Vou voltar a insistir, gente. Percebe a importância da centração? É para isso. É para isso, porque assim, esse mundo que nós nos encontramos aqui agora, neste estado ordinário, ele nos facilita, ele nos chama para que nós não estejamos na nossa presença, para que nós fiquemos na ilusão. Se eu olhar para a sala lá da Rita, olha quantas cores tem ali. Se eu olhar para a sala da Kelly, olha as cores que estão ali. Se eu olhar para a sala da Lizzie, olha as cores que estão presentes ali. Se eu olhar para a sala da Masako, olha as cores que estão presentes ali. Se eu olhar para a sala da Vanessa, olha as cores que estão presentes ali. E se eu ficar só nisso, eu posso, não que elas não sejam importantes, mas ficar só nisso, eu posso me perder da verdade que aquilo significa. Se eu enxergar só um elemento, eu estou olhando só a Vanessa, eu não estou olhando o que tem mais ali atrás dela, a janela, se é branco, se não é, se tem sombra, se não tem. Estou olhando só para a Vanessa. É assim, algum nível de consciência. Estou falando uma mentira, desculpe. Outros tantos níveis de manifestação da minha consciência estão percebendo a Vanessa dentro daquele lugar, naquela sala, com aquela janela, com aquela luminosidade, com a sombra que está sendo formada, presente nessa sala virtual que todos nós nos encontramos. Tudo bem até aqui? Então, quanto mais nós aprofundamos esses aspectos, mais em contato com o necessário nós estamos, com a essência. E aí o supérfluo fica de lado. Até aqui tudo bem? Vamos voltar. Tudo bem? Tá. Vamos voltar para o mandala? O que é supérfluo no seu mandala? Que está aí só para distrair a sua atenção, tirar você da essência e trazer você para ilusão, para o Maia. E queridos, aí tem uma questão importante, significativa que a gente não pode esquecer nunca, tá? Lembra que nós já falamos em outras vezes, quando só em aulas de psicologia transpessoal e não só trabalhando com mandalas, na possibilidade de nós usarmos, por exemplo, mecanismos de defesa? Os mecanismos de defesa estão aí nessas ilusões, tá? E graças a eles, a manifestação e a presença desses mecanismos de defesa, que estão aí impressos nesse mandala que você produziu aí agora, é que você está vivo. Aqui agora, nesse estado encarnado, né? Corpão físico, nesse momento. Senão nós já teríamos sucumbido. O mecanismo de defesa, ele tem função. É a parte sombria, está sombria, na verdade, da luminosidade que ainda não se manifestou em toda a potencialidade do meu ser. Por isso, luminoso com N de navio e não com L de luz. O mecanismo de defesa, eu repito, é só uma manifestação do luminoso que ainda não se manifestou em toda a sua potencialidade, em toda a luminosidade. Por isso que está sombrio. Mas é necessário, é necessário. Graças a esse ou aos mecanismos de defesa que você utiliza, que você construiu para a sua estrutura psíquica, você chegou aqui onde você está agora. Como eu também, tá? Com os meus. Aqui não existe ninguém sem a possibilidade de manifestar na construção psíquica os mecanismos de defesa. Esse mundo que nós nos encontramos não permite outra coisa a não ser isso.
Nós podemos trabalhá-los, ampliá-los, nós podemos percebê-los, saber como é que a gente ressignifica. Mas a cada passo dado, novas sombras serão produzidas, porque é o plano que nós nos encontramos. Aliás, Dr. Carl Gustav Jung já falava disso. Quanto mais me aproximo do self, mais sei que sombras eu possuo. Então, aqueles que achavam que iam virar purpurina nessa existência, lamento informar, não é possível, tá? O planeta não permite essa possibilidade. É só por isso. E sabe por que que eu faço questão de falar a respeito disso? Porque às vezes a gente tenta uma coisa que não é possível, que não depende única e exclusivamente da gente. E nós podemos nos sentir incompetentes por conta disso, não é? Porque, olha, tem que fazer, tem que evoluir, tem que buscar o estado mais puro de consciência, tá? Mas quanto mais nós vamos neste caminho, aqui, na densidade que o planeta nos proporciona nesse momento, porque nós estamos fixados nele, né, aspectados nele, vamos dizer assim, a nossa morada no dia de hoje, portanto, a gente está envolto nessa egrégora, ele não permite a possibilidade do luminoso total absoluto nesse momento. Tem uma, para os estudiosos lá da vinda do Cristo, né, do Jesus, vírgula, o Cristo, né, para o planeta Terra, que ele precisou densificar um corpo para ele poder se apresentar aqui no planeta. Como é que um espírito de altíssima envergadura, né, já dentro da luminosidade, não consegue se manifestar só na presença da luz? Não, ele consegue. É que nós que aqui estamos só conseguimos percebê-lo, tudo bem, naquela época, quando ele esteve encarnado no planeta, ok? Porque ele tinha um corpo físico, porque ele estava densificado, porque ele estava sob os efeitos das mesmas leis que nós nos encontrávamos lá há 2000 anos atrás. Mas as leis não mudaram, elas são imutáveis, elas continuam a mesma. É que o planeta está em período de transição, ele está passando por outras experiências. Mas as leis continuam as mesmas. Então, aquele que acha que vai, por exemplo, para os Estados Unidos, e por que que eu falo dos Estados Unidos de propósito, viu, Donald Trump? É de propósito, tá? Não tem nada a ver com política, não. É uma coisa. Porque lá encontram-se os maiores centros de estudo em psicologia transpessoal. Só que os maiores centros de estudo em psicologia transpessoal, na grande maioria deles, provindos de uma situação de que vamos quebrar o ego, vamos destruir. Não é possível, não é possível. Quebrar o ego significa não ter espaço para poder conter os conteúdos psíquicos internos. Então não é para quebrar o ego, é para poder ressignificar os aspectos que se apresentam sombrios em luz, no luminoso, para que nós vamos caminhando da melhor maneira possível com o ego, que é um dos corpos que nos compõem, para que nós possamos caminhar na nossa consciência. Tudo bem até aqui? Tudo isso para brincar com uma coisa que é assim. Se você pudesse, voltando para o seu mandala, olhando para o seu mandala agora, se você pudesse completar alguma coisa nesse momento, o que você colocaria ou subtraía do seu mandala agora? Porque veja, nós já fizemos um estudo, né, já começamos o estudo desse mandala. Do momento que nós produzimos, olha quantos questionamentos e provocações eu tenho feito para que a gente vá investigando o nosso mandala individual. Tudo bem? Então, se você pudesse mexer no seu mandala agora, o que você adicionaria ou subtraía? Você não vai fazer, tá? Você não vai pôr mais nada e não vai subtrair nada, mas você vai escrever no seu diário de bordo o que que você faria de modificação. Quer falar, Ri? Não? Tá. A pergunta que não quer calar. O mandala, ele tem movimento ou ele dá uma sensação de estático? Nesta dimensão que.
está produzido aí agora, tá? No máximo até a terceira dimensão. Tem manchas. Lembra o que são manchas? Quando a gente vai fazendo o desenho e geralmente o lápis ele borra como se ele ficasse mais concentrado, principalmente para quem usou giz pastel, tá? É mais comum acontecer isso. Ele fica mais concentrado com uma quantidade maior de tinta ali, né? Da oleosidade dele, dependendo, e aí vão criando aquelas manchas. Apresenta manchas o seu mandala? Eu vou dar uma dica para facilitar. Nós já sabemos disso, mas para quem está olhando pela primeira vez, é exatamente isso que a Vanessa está fazendo. Ó, pega o seu mandala, você vai olhar ele pelas costas, contra a luz. Você não vai olhar ele de frente para o desenho, você vira ele ao contrário, contra a luz, e veja se aparecem manchas por trás do mandala. Tudo bem que o papel colorido ele pode dificultar um pouquinho mais isso, mas se você colocar contra uma luz o mais forte possível, como se fosse aquela máquina de raio-x, né? Assim que os médicos usam para fazer a leitura do raio-x, você vai perceber isso, se ele apresenta as manchas ou não. E em consequência, as manchas já facilitando, tem uma coisa que é assim, ó, essas manchas manifestam a presença de energia volitiva negativa. Lembra disso? Carinhas, elementos que foram produzidos ali pelo seu inconsciente, mas não você, conscientemente falando, no estado ordinário de manifestação de consciência, não quis desenhar aquilo. Mas aparece carinhas, figuras, rostos, monstrinhos. Gente, se não aparecer, a gente está desencarnado, tá? Só para lembrar vocês, para ninguém se assustar que apareça, é bom que tenha. E quando a gente fala de energia volitiva negativa, dá uma impressão que a gente está falando de espíritos, né? Não, não é não, tá? Já vou avisar. São os nossos conteúdos psíquicos sombrios que estão manifestos ali. Lembra que o Ken Wilber, um dos compiladores na psicologia transpessoal, ele era bom compilador, tá? Prático ele não era nada não, mas estudioso, teórico, compilador, isso ele é. Ele dizia o seguinte, até o momento que eu estudei, ele falando, tá? É assim, nós sabemos que existem muitos níveis e camadas de consciência. Já foi estudado 33 manifestações de estados de consciência, Ken Wilber dizendo. Mas para cada um de nós presentes aqui nessa sala, nós somos 6 presentes, encarnados nessa sala nesse momento. Se não estivermos sendo hackeados, nada, somos só nós 6. Mas para cada um de nós está acoplado mais 9 consciências. Pelo menos. Pelo menos. Ele não disse que era só isso. Ele dizia do que já foi estudado e comprovado, conseguimos chegar à manifestação de pelo menos 9 consciências junto conosco, que vão das sombras psíquicas mais profundas do meu ser à angelitude. Ah, então espíritos também estão juntos? Sim, claro, né? Claro, né, gente? Oi. Deus seria um babaca se ele fizesse o universo todo só para os bostinhas dos terráqueos viverem. Seria um babaca, né? Aliás, eu vou até corrigir a possibilidade. Nós, humanos, a raça merreca, super mega blaster inferior. Imagine. É mais fácil acabar com a racinha, tudo bem, do que com o universo. Bom, então tem aí as manchas, gente, vocês olhando. Essas manchas mostram aí carinhas, bocas, expressões, figurinhas, que podem ser estas energias volitivas negativas e que também manifestam pelo menos 9 consciências que estão acopladas a cada um de nós. Pelo menos.
Eu tenho uma amiga que está procurando casa e parece que ela encontrou. E como é que a casa para comprar, né? Ela morava de aluguel e ela está indo para uma casa própria agora. E ela vem contando uma coisa significativa, e eu posso falar porque eu não estou dizendo quem é, então não tem problema nenhum. Ela falou que o que chamou a atenção na casa que a escolheu para que ela comprasse é porque quando ela entrou na casa, ela viu a imagem do São. Ai, como é o São. Gente, Santo Expedito numa dimensão preso na parede, na porta de entrada da casa. Gente, detalhe, não tem quadro de Santo Expedito na casa dela, nessa casa. O morador que ela conhece não é devoto desta tradição e desta filosofia. Mas a energia, a egrégora do que ela, esta pessoa, visualizava naquela casa que a convenceu de que a casa era aquela, é nas tantas vezes que ela foi visitar a casa de manhã, de noite, de tarde, chovendo, com sol, parará, a imagem de Santo Expedito estava lá. Ó, só para os leigos, Santo Expedito estava lá dentro? Não, gente, não vão fazer essa fantasia, tá? O que pode ser é uma emanação daquela consciência naquele local. E que para aquela pessoa específica, aquilo faz um sentido, é um elemento simbólico, arquetípico, que toca os estados de consciência mais frequentes que ela vibra nesse momento e é o que ela precisava para poder se sentir segura para ir para aquele lugar. Tudo bem? É só isso, tá? Porque senão, quando eu for a São Paulo, é assim, lá perto da casa dos meus pais, ali na Verbo Divino, na Chácara Santo Antônio, tem uma igrejinha que eu adoro, católica. E toda vez que eu passo lá, eu vejo a Virgem Santíssima, né? Mãe de Jesus, que está ali numa estátua colocada dentro de uma redoma de vidro, porque jogaram bosta nela, tá? Então, de verdade, então é por isso que colocaram a imagem colocada nessa redoma de vidro. Não sei se a Rita sabe dessa história que está ali, né? Naquela igrejinha que está ali embaixo, perto do Correio, lá quase chegando no Carrefour do lado esquerdo para quem está descendo. Tá? Então é assim, eu posso olhar e fazer o sinal de cruz, por exemplo, acreditando que a Virgem Maria está ali dentro daquela redoma, dentro daquela estátua. Não, a Virgem não está ali naquela estátua, gente. Não está, tá? O fato de eu utilizar aquela estátua remete à possibilidade de eu utilizar de um arquétipo simbólico que a estátua está consagrada, sim, por tantas orações, por tantas preces, por tantas missas que o padre ali da igreja faça, né, que os católicos devotos utilizam. Né, a gente não está desrespeitando, está tudo certo. Mas a Virgem Santíssima não está presa na estátua, gente. Ela só é o representante simbólico para mim, por exemplo, que sou católico, apostólico romano. Mentira, não sou, mas fazendo de conta. Então, assim, eu de uma certa forma poder utilizar daquilo como referência para me lembrar do religare que eu posso fazer com o self a partir daquele elemento. Tudo bem? Por que você está falando a respeito disso, Vitor? Porque pela tradição da psicologia transpessoal, e assim, premissa, melhor dizendo, assim, as tradições, catolicismo, umbanda, budismo, hinduísmo, javanismo, né, shintoísmo, tá? E assim, espiritismo, cristianismo, todas essas tradições, todas, inclusive as que eu nem mencionei agora, porque não me recordo nesse momento, são acolhidas e entendidas e compreendidas pela psicologia transpessoal. E o mandala, se ele é uma fotografia panorâmica do complexo consciente e inconsciente no aqui e agora, é óbvio que os elementos que eu necessito, os símbolos que eu necessito para fazer o religare, religar o que ao que? O ego ao self. Religar os meus estados de consciência ao self individual, para que eu, religado ao self individual, eu possa estar ligado ao self universal. Por que tudo isso, gente? Porque o objeto de estudo da psicologia transpessoal é o self universal. É a consciência unitiva. Quer chamar de Deus? Chama de Deus. É a consciência unitiva. Só que ela não precisa ser trabalhada, porque ela já é. E nós, em cada um de nós, temos uma fagulha, uma faísca, né, uma centelha divina, que é exatamente semelhante a essa essência unitiva, que fomos criados da consciência unitiva. E viajamos no tempo e no espaço,
ampliando, estagnando ou não evoluindo o nosso estado consciencial. Mas são viagens, são experiências. E neste momento eu necessito destes símbolos, destes elementos, por exemplo, a Virgem Santíssima, por exemplo, a imagem do Santo Expedito que eu citei aqui agora, por exemplo, as energias volitivas que estão aí nas manchas que eu consigo enxergar quando eu coloco o mandala ao contrário, contra a luz para que eu perceba essas manchas. São os símbolos que facilitam o religare os estados egóicos de manifestação mais ordinária de manifestação de consciência com a consciência mais profunda que habita o meu ser, o self. E eu, conectado na presença com o self individual, eu permito o perpassar do self universal através do self individual. O rio corre no sentido que precisa correr, não no sentido que eu quero que ele corra. Alguma dúvida? Alguém quer falar, questionar, ir contra? Podemos, tá? Porque assim, é bom que eu seja questionado, porque vai facilitar a possibilidade de eu treinar outros recursos e habilidades para explicar isso, porque é uma verdade. Podemos avançar então? Vai para a periferia do seu mandala, ainda biotridimensionalmente falando, aquilo que está fora daquele quadrado central que a gente brincou. Lembra do presente consciente? O que está no futuro consciente, o que está no passado consciente, no passado inconsciente, no supraconsciente, o que está além daquele quadrado central. Qual desses quadrantes, desses eixos, chamam mais a sua atenção nesse momento? O que tem aí responde à pergunta do problema que foi produzir o seu mandala. Você produziu esse mandala porque foi feito um problema, trouxe uma problemática. Por isso que a gente produziu o mandala. Mas o que está aí nessa periferia ajuda a compreender, a dar sentido, valor, responder o porquê de ter produzido esse mandala? Ainda no nível até tridimensional, tá? Eu aqui, o papel ali. Tudo bem até aqui? Bom, é, faz assim com as suas mãos. Sabe para quê? É só para você poder aquecer um pouquinho os seus olhos, porque você vai fechar os seus olhos agora. Não tem nada a ver só com a questão de energização, é só para você mantê-los quentinho. Não vai encostar totalmente, só faz uma pequena concha sobre os seus olhos, para que os seus olhos sintam um calor nesse momento e feche os olhos. Presta atenção na sua respiração. No ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Muito bem, obrigado. Pode soltar. Agora você vai pegar o seu papel do mandala, vai olhar para ele, para o desenho dele na distância de um braço dos seus olhos, fazer uma pequena envergadura com o papel, na posição que ele tem que ser lido, respeitando a posição da seta, tá? E você vai relaxar os seus globos oculares, deixar eles bem relaxados, prestando atenção na sua respiração nesse momento. Você imagina que no centro do círculo existe ali uma pontinha de um fio de nylon imaginário que você puxa para fora do papel na direção dos seus olhos. E
Circunferência vai virando uma esfera. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Devagar você faz de conta que você fica bem pequenininha e que você é sugada para dentro do seu mandala, dessa esfera, e você vai para o eixo do mandala, para o eixo desta esfera. E mentalmente você imagina que você circunda ao redor do seu próprio eixo, em todos os sentidos, e para todos os lados, para cima, para baixo, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para onde você olha agora, você enxerga o seu mandala de dentro, porque você está conectado com o eixo do mandala. Solta o papel. Solta o papel. Fecha os olhos. E se permita esse exercício nesse momento. Você está dentro do seu mandala, que é uma esfera. E você pode, inclusive, caminhar dentro do seu mandala, na direção que te convidar ao caminho. Para frente, para trás, para baixo, para o lado, na transversal, como você sentir melhor. O que esse mandala vai te contando, vai te mostrando. Você está dentro do mandala. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Dentro do mandala. E fazendo a travessia no interior deste mandala, esta experiência lhe proporciona pensamentos, sentimentos, emoções, instintos. Observe. Memórias. Observe. Sempre atento na inspiração, pausa, expiração, pausa e volta a inspirar. Tem algum outro lugar dentro deste mandala que você se sente convidado a visitar? Faça o caminho. Atenção na inspiração, pequena pausa, expiração, pequena pausa e volta a inspirar. Assim você vai sentindo como se o mandala fosse se abrindo. E você vai deixando esse mandala, saindo dele, saindo do mandala. Essa esfera vai circundando pequena na frente da sua mente, aí agora.
você presta atenção na sua respiração. No ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Se trazendo de volta com todos os seus corpos para dentro do seu corpo físico, aqui e agora, na presença. Inspira, pausa. Expira, pausa e volta a inspirar. Até você poder mexer o seu corpo lentamente e, quando se sentir à vontade, abrir os olhos nesse momento. Antes que a experiência se perca, vá lá no seu diário de bordo e anote as informações, as impressões significativas que você quer anotar nesse momento, com base na experiência vivida aqui agora. E daqui a pouco nós vamos compartilhar para quem quiser aquilo que é importante, significativo para si.